Olá para você que está me assistindo. No vídeo de hoje, a gente vai reproduzir um tutorial de desenhos fáceis. Esse tutorial eu peguei do Diogo, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. E aí eu gosto bastante de reproduzir os tutoriais porque ele faz no papel. Aí eu faço os tutoriais dele de desenho fácil no digital, no caso o Ibis Paint, que é um aplicativo gratuito. E aí a gente consegue ver se ele também funciona para o digital, né? Ou se eu consigo reproduzir no digital. Lembrando que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Temos vídeos aqui todos os dias, 2 vezes por dia. E aí, além de você não perder as novidades, você ainda ajuda o canal a crescer. E aí, gente, nessa parte da cauda eu claramente perdi o cálculo, né? Ficou bem abaixo, mas não vamos desistir. A gente só apaga aí bonitinho e aí faz um pouco mais pra cima. E, gente, eu gosto muito de reproduzir tutorial porque a gente aprende muito, né? E o vídeo já é de tutorial pra gente aprender. Então, se vocês gostarem aí, eu vou adorar compartilhar com vocês os tutoriais que eu reproduzo pra estar aprendendo a desenhar, sabe? E aí aqui eu fiquei um pouco em dúvida com relação à cauda. E aí eu vou fazer a cauda um pouquinho mais pequena, assim, do que o traçado final. Depois disso a gente vai passando. Aqui também a base é a estrutura geométrica. E aí quando a gente vai fazendo esse segundo esboço por cima, a gente vai acrescentando voltas, texturas, que na base não tem pra gente conseguir ter um resultado melhor. Eu fiz um tutorial desse lá no Procreator, né, com vocês, de dinossauro, e muita gente me pediu para fazer no Ibis Paint. Gente, mesmo se eu fazer no Procreator, dá para fazer no Ibis Paint, sabe? Vocês conseguem reproduzir o que eu tô fazendo no Procreator no Ibis Paint. Claro que não vai acabar os tutoriais do Ibis Paint, porque eu amo fazer. Eu acho que é uma plataforma ótima para você desenhar, é de graça. Esse modelo, né, que eu tenho aqui no meu iPad, ele é o modelo baixado, sem pincéis novos ainda e sem propaganda. Então, eu uso, assim, mais pincéis, né, que tem, às vezes liberado, às vezes eu ponho aí uma propaganda, pego e fica aí horas liberado. O pincel que eu tô usando é o pincel Lápis 2. Na maioria dos tutoriais eu tô usando esse pincel Lápis 2. Tem o Lápis 1, Lápis 2 e Lápis 3. Aí eu uso o Lápis 2. Porque eu acho que dá um efeito mais, assim, uma experiência mais de desenho, sabe? E aí quando eu vou finalizar, eu uso caneta de feltro, que também já veio no Ibis Paint. Eu uso caneta de feltro macia pra usar aí, passar o pincel, né? No caso a linha final, o traçado final. Aí ele fez com esse olhinho e com a sobrancelha um pouquinho caidinha, como se ele tivesse tristinho. E aí, gente, aconteceu comigo um fenômeno que a gente consegue... Ouvi muitos desenhistas falando que acontece. Porque eu tava amando ele com o esboço, assim, eu acho que tava ficando muito legal. E quando eu tirei o esboço, eu achei que ele ficou um pouco estranho. Mas ficou muito parecido com o do tutorial, ele é assim, sabe? Então eu não acho que tenha sido o desenho em si, eu acho que é como ele é. Assim, ele não tem boca, a barriga dele meio que tampa uma parte do rosto dele. Então, é mais ou menos isso. Eu ainda tentei dar uma corrigida, mas acabei diminuindo um pouco a barriga dele. E o desenho, ele tem uma barrigona grandona, sabe? Então, eu não sei se foi por questão de gosto ou se o desenho ficou estranho. Deixa aqui nos comentários pra mim, tá? Porque eu tô aprendendo e aí eu passo pra vocês também quando eu aprendo. Mas aí agora a gente vai caçar o caneta de feltro, que eu falei pra vocês, o macia. E aí a gente vai vir passando aí o traçado final. Cria uma nova camada, diminui a opacidade dessa primeira camada, cria uma nova. E aí aqui nessa nova a gente vai criando o traçado final. E aí no traçado final a gente acaba acrescentando alguma coisa se a gente quiser. Eu aumento o estabilizador para não ficar com aquele efeito de linha tremida. E aí diminui o início e o fim, tá? Porque se você não diminuir, vai ficar com aquelas pontas bem finas. É difícil você criar uma linha contínua assim. Então, basicamente, é isso que eu fiz. Eu fui acrescentando, tirei, né, o início e o fim. E aí deixei só estabilizador, porque o traçado fica mais estabilizado, basicamente. E aí eu vou
dando zoom. A gente tem que aproveitar bastante esse recurso de zoom, tá, gente? Às vezes a gente quer fazer de ponta a ponta. Eu fazia isso também no celular e não adianta, tipo assim, é bem melhor fazer desse jeito que eu tô falando pra vocês, vocês dão zoom. Tem parte que vocês podem até tentar fazer igual eu tô fazendo aí, querendo fazer a linha de ponta a ponta, mas você vê que a base já ficou um pouco tremida, aí eu apaguei e corrigi só essa parte aí que já não tá ficando muito legal. Depois disso, a gente vai com a linha um pouco mais pra cima, como se estivesse invadindo o rosto dele, sabe? E aí, depois disso, a gente faz aí alguns detalhes. No caso da barriga, tem o detalhe do braço, tem os detalhes que ele tem, tipo uns detalhes aí na pele dele, umas texturas que ele colocou. No rosto também, a gente vai colocar o círculo, né, que tem. Vamos fazer do outro e vamos fazer a sobrancelha aí, arqueada pra baixo, que dá um semblante um pouquinho mais triste, né? Depois disso, a gente diminui a opacidade do de baixo, que eu tava achando que tava muito forte, então eu fui lá na camada de baixo e diminuí mais a opacidade. Depois, na de cima, eu venho fazendo aí essa parte do nosso dinossauro. E aí, a gente vai acrescentando, esse dinossauro tá parecendo o Arlo, né, que é medroso, ele tá com uma cara um pouco de medroso, o nosso dinossauro. Mas eu fiz e eu não mudei a expressão nem nada, porque como eu tô reproduzindo um tutorial, eu gosto de seguir ele bonitinho, sabe? E aí, depois que a gente fez isso, a gente vai acertar. Tá vendo que a barriga dele ficou assim? Agora que eu tô vendo com vocês que eu fiz, eu não tô vendo nada demais na barriga dele. Mas quando eu tava desenhando, eu acho que eu vi. Aí eu fui lá, apaguei a barriga dele e fiz sem base. Mas olhando aqui pra vocês, com vocês, eu não faria nada que eu fiz. Eu achei meio desnecessário eu ter mudado a barriga dele, porque eu achei, sei lá, que tava torto, sei lá, e por fim eu acabei tendo que ligar aí o traçado embaixo pra gente ter uma noção. Mas não tinha nada demais, tava certinha a barriga dele, eu que quis mexer, pra variar. Fiquei olhando aí, matutando com relação à barriga dele, e aí por fim eu acabei modificando. Vocês me dizem o que vocês acham. Se a barriga dele ficou melhor antes ou se a barriga dele ficou melhor depois que eu mudei a barriga dele. Vai, me diz. Eu dei uma meio que diminuída, né, na barriga dele porque eu achei que tava torto a barriga dele, mas não tava muito melhor antes, na minha opinião. Escreve aí pra mim nos comentários. Mas enfim, né, eu modifiquei, não precisava. Tá vendo? A gente implica às vezes com os nossos próprios desenhos. Tava perfeito antes. E eu fui e modifiquei. E aí, gente, foi muito facinho de fazer. Aí aqui eu tô só acrescentando alguns detalhes. E o resultado eu vou mostrar aqui pra vocês. O resultado foi esse. Se vocês gostarem e quiserem mais tutoriais, se inscreva no canal e deixe o seu like. Temos vídeo aqui todos os dias, 2 vezes por dia. E até o próximo vídeo.